O milionário se choca ao ver o mendigo negro devolver sua fortuna perdida na barbearia. Era uma manhã comum na pequena cidade de São Vicente, onde as sombras da desigualdade social dançavam pelas ruas de paralelepípedos. Renan, barbeiro de sucesso, movia-se de forma ágil entre os clientes de sua barbearia. Um lugar elegante, repleto de máquinas de cortar cabelo reluzentes e paredes decoradas com fotografias de antigos campeões de boxe. O aroma de pomadas e loções preenchia o ar, enquanto risadas ecoavam em meio ao som dos engenhosos cortes. Renan era conhecido por seus talentos, mas em seu íntimo já sentia o peso das dúvidas. Naquele mesmo dia, a porta da barbearia se abriu. Edson entrou, um homem com roupas sujas, cabelos emaranhados e olheiras profundas, que denunciavam noite sem abrigo. Renan suspirou, pensando na grandeza da vida que Edson já tivera. O ex-milionário agora era um mero espectador da vida, e Renan não pôde evitar a curiosidade. Um corte de cabelo pode me. Renan se agachou, pegando o que parecia uma lista de coisas, e seu coração disparou ao decifrar palavras como fortuna e localização esquecida. Aquele bilhete parecia um véu de mistério, uma possibilidade de recuperar anos perdidos em questões de dinheiro e poder. Olhando para Edson, Renan sentiu um nó na garganta. A riqueza de alguém poderia ser a desgraça de outro. Você tem algo precioso em mãos, disse Renan, sem saber se tinha que manter a compaixão ou ser cético. Edson, percebendo que havia caído, seu olhar feroz e triste, ao mesmo tempo. Isso não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. Eu não sou um mendigo, sou um homem que perdeu tudo. Aquelas palavras ecoavam na mente de Renan, que começava a questionar sua própria trajetória, sua barbearia, suas finanças, seu conforto. Por que tinha tanto, enquanto outros como Edson se afundavam na miséria? Com o tempo, uma estranha Edson contava histórias de sua antiga vida cheia de luxo e glória, enquanto Renan escutava, desejando entender as sombras da existência alheia. Mas a relação estava longe de ser simples. Um rival do passado de Edson, um homem que nunca o deixara em paz, estava à espreita. E a ameaça de um golpe financeiro pairava sobre a vida de Edson como uma tempestade. Enquanto Renan tomava coragem para ajudar Edson a reencontrar seu tesouro perdido, uma pergunta ainda ardeva em sua mente. Estaria ele disposto a sacrificar seu conforto em nome da redenção de Edson? O que significava verdadeiramente sucesso em um mundo que se dividia entre os que tinham e os que não? A tensão aumentava, e Renan se viu às portas de uma escolha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renan estava paralisado na sua cadeira, o peso das palavras de Edson ainda ecoando em sua mente. A atmosfera na barbearia mudara de repente. O movimento usual de cortes e risadas se transformou em um silêncio pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. A ideia de sacrificar sua própria segurança começava a parecer uma possibilidade viável, mas não tinha a menor ideia do que estava por vir. Foi quando a porta se abriu com um estrondo. Carlos, o rival de Edson, entrou na barbearia com um sorriso arrogante estampado no rosto. Ele era um homem alto,
com um olhar que cortava como faca. A presença dele parecia sugar a luz do ambiente. Renan sentiu uma onda de desconforto, mas não havia como voltar atrás agora. O que temos aqui? Um mendigo e um barbeiro sonhador. Carlos zombou, sua voz ecoando nas paredes decoradas. Edson, você realmente acha que pode recuperar o que perdeu? Ou só quer que outros sintam pena de você? O olhar de Edson se transformou. Ele se endireitou, sua dignidade ressurgindo como um punho cerrado. O que eu quero, Carlos, é a minha vida de volta. E parece que esse bilhete é o primeiro passo. Renan assistia inquieto. Sabe-se que rivalidades antigas costumam ferver na superfície. Mas então algo inesperado aconteceu. Durante o confronto verbal, o bilhete amarelo escorregou das mãos de Edson e foi parar nos pés de Carlos. Ele o pegou, os olhos brilhando de malícia ao ler as palavras escritas. Ah, então é assim que você pretende agir? Com uma lista de coisas que nem sabe se existem de verdade? Ele riu, mas logo o riso se desfez diante de uma revelação chocante. Que você disse? Carlos olhou fixamente para Edson. Você não é só um mendigo. É o Edson, aquele que perdeu tudo na falência da empresa. O famoso rei das empresas de tecnologia. Você realmente acredita que pode voltar? A cada palavra, a pressão na barbearia aumentava. Não era apenas discórdia, mas uma bomba prestes a explodir. As reações foram instantâneas. Renan sentiu o coração disparar. Um nó se formou em sua garganta. Edson também estava em choque. Aquele ambiente que antes era confortável, agora estava impregnado de segredos e prestígio perdido. Você me conhece, Carlos? Edson perguntou, a voz falhando. Eu não sou mais o que eu era, mas não sou ninguém. Eu tenho algo para encontrar. Carlos sorriu de forma traiçoeira. Ah, mas você não sabe. Não sabe mesmo, Edson. Seu legado não é só perdido em fortuna. Tem coisas muito mais profundas. Relações. Quantas pessoas você traiu para chegar lá? Você não é um herói, Edson. Quando a queda veio, você não percebeu que arrastou pessoas junto? A tensão explodiu. Renan nem sabia mais onde olhar. A barbearia que antes era um refúgio, agora parecia um tribunal. E todos ali eram juízes. Olhares de reprovação cruzavam seus rostos. Edson se virou e encarou Renan, como se estivesse pedindo apoio. Mas o peso das revelações... Um homem vestido de terno escuro entrou na barbearia, o rosto tenso. Ele disse em voz baixa, mas audível: Edson, você precisa vir comigo. A situação é mais complicada do que você imagina. Eles sabem onde você esteve. Um arrepio percorreu a espinha de Renan. O mundo que ele conhecia começou a desmoronar. E a única coisa que restou foi a pergunta que todos temiam responder. O que mais estava por vir? O que Edson escondia? E até onde ele realmente descera para perder tudo? A barbearia estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade, e Renan se viu preso no olho de um furacão emocional que mudaria para sempre a vida de todos ali. O homem de terno escuro parecia uma sombra na barbearia. Seus olhos perdiam-se entre Edson e Carlos, o rival. O clima já estava tensíssimo, como se o ar tivesse sido cortado pela tensão. Renan sentiu a pressão, uma sensação que brotou nas suas costas e subiu até seu pescoço. Quando o desconhecido se aproximou de Edson, era como se o tempo tivesse parado. Edson, precisamos agir rápido. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. A voz dele era baixa, mas a urgência era palpável.
como um grito abafado. Edson olhou para ele, o rosto pálido, e Renan percebeu o verdadeiro medo nos olhos do ex-milionário. O que estava acontecendo? A situação estava tomando um rumo que ninguém esperava. Carlos, aproveitando a confusão, começou a rir de forma irônica. Está com medo de quem, Edson? Do passado que você tentou enterrar? Ou está com medo da verdade? Suas palavras cortavam como uma lâmina, e o murmúrio da barbearia estava cheio de provocações. Renan viu o rosto se voltando para Edson, cada olhar cheio de expectativa e julgamento. Mas no meio do caos, algo se partiu. O desconhecido, ainda com ar severo, lançou um documento sobre a mesa. Você precisa ver isso. Com um movimento ágil, ele desdobrou o papel. Ninguém se atreveu a se aproximar, mas a curiosidade foi como um imã. O documento revelou-se ser um relatório, um que Edson não queria que ninguém visse. Evidence of tax fraud, disse o homem, com um semblante sério. As palavras pairaram no ar como um espírito maligno. Edson empalideceu. O que você está dizendo? Isso não é verdade. A negação soou escandalosa, mas não havia como voltar atrás. Olhar para Carlos era quase um impulso involuntário, na esperança de que ele se calasse. Mas Carlos sorriu ainda mais. Então é verdade. Você sabia e tentou esconder. Olhe em volta, Edson. Este não é só um problema seu. É algo que pode arruinar vidas. A voz dele tornou-se um rugido. O ambiente ficou em silêncio. Mas não por muito. Aquilo não era apenas uma acusação. Era uma rajada de fogos de artifício, em uma sala cheia de pólvora. Renan sentiu seu estômago embrulhar. Ele não sabia em quem confiar. As pessoas sussurravam. Os olhares se tornaram julgamentos. E um clima de alucinação tomou conta da barbearia. Como um filme em câmera lenta. Edson começou a tremer levemente. Ele olhou para o desconhecido, que tinha um ar de conhecimento sobre tudo. Você me traiu, não foi? O dedo acusador de Edson tremia, e a cena estava prestes a explodir. Trair? Não, Edson. Eu só faço meu trabalho. E isso tudo poderia ser evitado. A voz do homem foi firme, mas havia algo quase trágico na forma como ele olhou para Edson. Como se um laço entre eles tivesse se quebrado. Os rumores começaram a correr, e Renan pressentiu que estava em um turbilhão, que não tinha controle. Carlos parecia renascer diante da situação. Oh, você pensou que poderia voltar tudo ao normal, não é? Um homem como você, Edson, precisa de um choque de realidade. Você não é o único que já perdeu. Nós todos sabemos quem você realmente é. E nesse instante, Renan compreendeu que o que estava acontecendo era mais do que disputa de fortuna. Era um expositor de características ocultas, poder, traições e talvez até rancores que estavam enraizados no passado. A verdade diante deles era mais escura do que qualquer um poderia imaginar. O encontro de Edson e aquele desconhecido não era mero acaso, e a barbearia, algo que deveria ser um refúgio, se transformara em um campo de batalha emocional. Edson, agora à beira das lágrimas, sussurrou: "O que você quer de mim?" O eco da pergunta cortou a sala, criando um silêncio ameaçador. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um outro estrondo ressoou na porta. E mais uma figura fez sua entrada, dessa vez mais ameaçadora que todas as anteriores. Renan sentiu o estômago se conto. A porta se abriu com força, e os olhares se voltaram imediatamente. Renan sentiu seu coração acelerar.
Um homem alto, de cabelo grisalho e um semblante sério, entrou na barbearia. O ambiente, que antes estava fervilhante de murmúrios e risadas, mergulhou em um silêncio assustador. Ele vestia um terno escuro, e o olhar penetrante parecia escanear cada pessoa ali. Edson, precisamos falar agora. A urgência na voz do homem era palpável. Renan percebeu que a situação estava prestes a se aprofundar em algo muito maior e mais complicado do que uma simples disputa de fortuna. A tensão crescia, e o impacto daquele novo personagem era indiscutível. Isto não é um bom momento, Ricardo. Edson respondeu, já se sentindo acuado. Hoje na barbearia. Mas o homem chamado Ricardo o interrompeu, avançando passos firmes até ele. Você não entende, Edson. Eles sabem onde você está. Se você não for rápido, não só você, mas eles virão para todos que estiverem ao seu redor. Os olhos de Ricardo estavam aflitos. Agora, Renan podia sentir não só a tensão, mas também o medo. Quem está vindo? A voz de Edson estava trêmula. Carlos observava tudo, uma expressão de prazer malicioso se espalhando pelo rosto. Ele estava ali, saboreando cada momento da desordem. Você precisa lembrar daquelas noites, as conversas naquelas reuniões. Não era só sobre negócios, Edson. Aquilo era mais profundo. Ricardo dizia, quase sussurrando. Renan se aproximou, sentindo que algo muito maior estava em jogo. O medo estava explícito no ar, mas o verdadeiro estrondo veio na sequência. Ricardo parou de falar e olhou para a porta. O crique da madeira se abriu novamente, e uma terceira figura entrou. Era uma mulher. No entanto, não era qualquer mulher. Seu rosto mostrava um misto de raiva e desespero. Renan não conseguia acreditar. Era Clara, a ex-esposa de Edson. Edson, o que você fez? Clara gritou, encarando-o com um olhar que poderia perfurar a alma. As palavras dela pesavam como chumbo. O ambiente congelou novamente, e Renan percebeu que toda a barbearia estava atenta ao drama que se desenrolava. Edson se encolheu, como se uma parte dele estivesse tentando se esconder daquela verdade. Eu não sei do que você está falando. Seu tom de negação parecia frágil, e Renan viu uma gota de suor descer por seu rosto. Você sabe sim, você me deixou no escuro. Edson, eles sabem que você está aqui, e se você não se apresentar, podem fazer algo terrível comigo. O desespero dela era evidente e os murmúrios na barbearia começaram a crescer novamente. O que mais estava em jogo? Renan sentiu a realidade em torno dele desmoronar como um castelo de cartas. O que eram aquelas conversas misteriosas? E qual era o envolvimento de Clara nesse enredo sombrio? Olhar para Edson era quase uma tortura. Ele parecia um homem completamente diferente. A dignidade que tinha sido recuperada agora se esvaía sob o peso daquelas revelações. Eu não tive escolha, Clara. Você sabe do que eu estou falando? A voz de Edson estava aflita, mas a defesa não parecia convincente. O clima mudava rapidamente, e Carlos só sorria, desfrutando do espetáculo, como se um juiz estivesse prestes a dar seu veredicto final. Ricardo interveio, com voz grave. Precisamos ir, Edson. Você não está só em perigo. Há pessoas que se importam. Eu me importo. Essas palavras atingiram Edson com uma força inesperada, mas a fraqueza em sua expressão não dispersou. Nesse momento, tudo parecia colidir em um só ponto. Segredos, traições e um passado que muitos desejavam esquecer. Clara e Ricardo olhavam para Edson com esperança e desespero.
enquanto Renan observava, sem saber se deveria intervir ou apenas testemunhar. E então, o inesperado. Edson cedeu. Está bem, eu vou. Mas se eu fizer isso, tudo mudará. Não só para mim, mas para todos nós. Ele olhou ao redor, o peso da decisão transparecendo em seu rosto. A barbearia, que antes era um símbolo de alegria e vida, estava se transformando no epicentro de um tumulto incontrolável. O que viria a seguir era mais do que apenas um retorno ao passado. Era uma dança com o destino. Renan não conseguia mais tirar os olhos de Edson. As implicações daquela decisão ecoavam como um grito em sua cabeça. O que aconteceria? O que estava prestes a ser liberado? As possibilidades eram infinitas. E ele não podia deixar de se perguntar se todos estavam prontos para o que estava por vir. Edson respirou fundo, como se aquele gesto fosse a última coisa a manter os pedaços de sua vida em ordem. Está bem, eu vou. Mas se eu fizer isso, tudo mudará. Não só para mim, mas para todos nós. As palavras dele reverberaram na barbearia, mas foram engolfadas pela tensão crescente que agora dominava o ambiente. Clara, com os olhos marejados, olhou para Edson, como se estivesse buscando uma trinca de esperança na determinação dele. Ricardo balançou a cabeça, mas antes que ele pudesse responder, o clima ficou ainda mais pesado. Carlos, que até então apenas observava, decidiu se intrometer. O que você acha que vai mudar, Edson? Você realmente acha que quem está vindo vai simplesmente deixar você ir embora? Ele estava se deleitando com cada palavra, e havia um brilho malicioso em seu olhar. Não importa o que você pense, Carlos. Edson lançou um olhar que misturava raiva e medo, mas o tom de Carlos o atingiu com força. Mas é isso que importa. A verdade é que você não está no controle. E eu sei de algo que mudaria tudo, algo que você não quer que eles descubram. Carlos parecia extasiado, como se um plano obscuro estivesse se formando em sua mente. O silêncio sobreveio à barbearia, enquanto Renan sentiu o suor frio escorrendo por sua testa. O que Carlos sabia? O que mais Edson escondia? O clima estava prestes a explodir novamente. Edson se virou, a expressão no rosto mais tensa do que nunca. Do que você está falando? Carlos sorriu devagar. Eu sei que você teve um parceiro oculto, alguém que conhece tudo sobre seus segredos, alguém que pode colocar você na linha de frente deles. Gesticulou, olhando para todos, provocando murmúrios. As pessoas começaram a se aproximar, interessadas. Edson já estava prestes a protestar, quando a voz de Clara cortou o ar novamente. Isso não pode estar acontecendo. Eles sabem onde você está, Edson. E se a verdade for exposta, você não pode deixar isso acontecer. Desespero tingiu suas palavras como um grito de socorro, e foi nesse momento que tudo mudou. O homem de terno escuro, que até então permanecia calado, avançou, interrompendo o fluxo da conversa. Carlos, você não sabe do que está falando. O que você está prestes a revelar não é apenas sobre Edson. Isso envolve todos. Os olhos de Ricardo estavam ardendo com uma intensidade que fez Renan sentir um nó na garganta. Como assim todos? O que você quer dizer? Edson começou a se agitar, lembrando talvez de algo que há muito tempo preferia esquecer. Porque a verdade que você teme e que está guardando é sobre sua parceira, Edson. E o que acontece com ela? O que você fez? Ricardo gritou, e a barbearia estremeceu. A expressão de Edson desmoronou. Não, você não pode estar falando dela. Ele estava em choque. Aquilo era mais do que ele podia suportar. Sim, e ela está mais próxima do que você imagina. Você a esqueceu, mas não ela a você. O passado não vai te deixar em paz, Edson, Ricardo afirmou. E a cada sílaba, o medo tomou conta do lugar.
Carlos agora tinha um olhar triunfante. Então é isso. O famoso rei das empresas de tecnologia não só traiu seus amigos, mas também sua própria parceira? Isso é um escândalo. Estou ansioso para ver a reação de todos. Renan não sabia como reagir. A cena se tornava um grande teatro de horrores. Edson estava enterrado em culpa, enquanto Clara, agora pálida como nunca, mal conseguia respirar. Calma, Edson. O que você está escondendo? O que nós não sabemos? A urgência na voz de Ricardo parecia sufocante. Mas antes que Edson pudesse responder, a porta se abriu novamente. Um grito ecoou do lado de fora, interrompendo tudo. Edson! Era a voz de uma mulher. E não era qualquer mulher. Renan reconheceu a voz que havia assombrado a vida de Edson. Uma sombra que ele havia abandonado junto com sua fortuna. Sua antiga parceira de negócios, perdida nas brumas de um passado derradeiro. Os olhares se viraram para a porta, e enquanto a mulher entrava, o peso da história se manifestou na barbearia. Agora, isso não era apenas sobre dinheiro ou dignidade. Era um emaranhado de vidas que se cruzaram. Uma verdadeira tempestade estava prestes a se formar. E Renan, que pensou ter visto o fim, percebeu que tudo estava apenas começando. O que mais estava prestes a ser revelado? E qual seria o custo de cada uma dessas verdades? A mulher entrou e o ambiente ficou paralisado. Edson encarou-a com a boca entreaberta, como se não pudesse acreditar no que via. Renan sentiu seu coração acelerar. Clara estava ali, com os olhos brilhando de um temor que era palpável. Edson, o que você fez? Ela gritou. As palavras dela não eram só um questionamento, mas uma acusação crua, carregada de significados do passado. O silêncio se estendeu, uma mistura de choque e curiosidade. Todos na barbearia se viraram, absorvendo a cena como se fosse um filme em câmera lenta. O que havia acontecido entre eles? O que se escondia por trás daquela tensão? Clara, por favor, não é o momento. Edson começou, mas Clara o interrompeu, a voz cheia de desespero. Não é o momento? Você acha que isso é só uma conversa qualquer? A vida de todos está em jogo. A intensidade do momento fez Renan sentir um nó na garganta. Edson, você precisava me avisar. Agora eles estão atrás de você. E eu não posso protegê-lo mais. Dizia a Clara, olhando em volta, como se esperasse que os homens ameaçadores que procuravam Edson surgissem a qualquer momento. Edson se agitou, a expressão de impotência em seu rosto se transformando em desespero. Mas eu não sabia que isso iria acontecer. Eu estava tentando proteger você. Ele olhou para Ricardo e Carlos, que se divertiam com o espetáculo. Isso não é só sobre mim. Há coisas muito maiores em jogo. E foi quando Ricardo, com os olhos ardendo em determinação, interrompeu. O que você quer dizer com isso, Edson? O que mais você esconde de nós? A tensão aumentava. Ponto. Cada palavra era como um golpe. E a barbearia estava cheia de olhares inquisidores. Clara, lutando para manter a calma, respirou fundo. Você não pode sair assim. Você precisa ter consciência do que está fazendo. Você é um alvo, e eles não vão esquecer. Mas então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. A porta da barbearia foi aberta com violência, e um grupo de homens armados entrou, todos de rostos cobertos, atacando o que estava à sua frente. O caos tomou conta. Pessoas gritaram, correram em direção à saída.
Mas era tarde demais. Renan, paralisado pela cena, sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Edson, para a porta! Gritou Ricardo, puxando-o com força. Clara agarrou Edson, um impulso quase instintivo de proteção. Mas em meio ao tumulto, Carlos gritou, com um sorriso maligno. Eles vieram por você, Edson. Você não tem como escapar da sua verdade. Uma das figuras encapuzadas apontou para Edson, e tudo se transformou em sombra e barulho. Renan viu os rostos assustados ao seu redor. Ele queria correr, mas algo o mantinha preso. O que estava acontecendo? E então, a maior surpresa. Um dos encapuzados retirou a máscara. O que apareceu deixou todos em estado de choque. Era uma mulher, o olhar frio e determinado. Renan mal podia acreditar. Edson, você estava tão certo de que havia escapado. Mas você não pode se livrar de mim. A voz dela cortou o barulho ao redor como um fio afiado. Edson ficou em choque. Lúcia, como você... A pergunta falhou em sua garganta. A revelação a deixou mais dramática. Aquela mulher, sua antiga sócia, foi a razão de sua queda. E agora ela era a porta-voz de um desastre iminente. O que você está fazendo aqui, depois de tudo? Edson a confrontou, mas era como conversar com um fantasma. Você achou que poderia me deixar para trás e seguir em frente, Edson? Não quando o passado vem cobrar o que é seu. Ninguém escapa sem pagar a conta. A sensação de que tudo desmoronava foi como uma pequena explosão e Renan sentiu um gelo percorrer suas veias. O mistério estava crescendo em uma velocidade que ele nunca esperava. E a barbearia, uma vez um ponto de acolhimento, agora se tornara um campo de batalha emocional. Edson olhou em volta. As reais consequências do que ocultara estavam rapidamente se desenrolando diante dele. Ponto. O que isso significava para ele? E quando o caos finalmente se acalmasse, o que restaria? Os gritos começaram a minguar, mas a sensação de que tudo estava apenas começando pairava no ar. Renan se perguntava, qual era o custo dessa revelação? E se a verdade realmente pudesse ser a vilã em toda essa história? Ele sentiu que a vida de todos ali estava prestes a mudar, e o que viria a seguir poderia ser devastador. A mulher Lúcia olhou para Edson, um mar de emoções em seus olhos. Você não pode fugir do que fez. Esse mistério em torno de sua queda, é hora de encarar a verdade. Sua voz revelava uma mistura de dor e indignação. Edson, paralisado, só conseguia respirar em silêncio, enquanto o mundo ao redor parecia se desmanchar. Os homens encapuzados, que antes pareciam prontos para atacar, agora hesitaram, atônitos. Edson, cada vez mais pálido, se virou para ela. O que você sabe sobre mim, Lúcia? Você não pode me ameaçar com palavras vazias. Clara, ainda ao lado de Edson, começou a gritar. Edson, não! Não escute a Lúcia! Você não sabe o que ela realmente quer. O desespero em sua voz era quase palpável, enquanto a tensão crescia. Renan estava ali, enredado na situação, o estômago em nó, observando tudo. Lúcia deu um passo à frente, levantando a mão. Eu sei a verdade sobre o seu parceiro escondido, Edson. O verdadeiro dono da sua fortuna. Um segredo que você manteve por muitos anos. A revelação fez o ar ficar pesado. Todos na barbearia prendiam a respiração, aguardando a próxima palavra. Edson recuou, a incredulidade estampada no rosto. Você não pode estar falando sério.
Eu não tenho um parceiro oculto. O pânico era evidente. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, inquietas. Lúcia estava prestes a tocar em algo que poderia mudar tudo. Você não se lembra? Aquele projeto que foi seu orgulho e sua ruína. E quem estava ao seu lado o tempo todo? Eu sou a última a saber? O tom dela cortava o ambiente como uma faca. Era um jogo perigoso, mas Edson parecia cada vez mais perdido. Eu não posso acreditar que você esteja fazendo isso. Esse é um ataque. Um golpe. Edson estava num estado de choque, enquanto a multidão se dividia entre o espanto e a expectativa. Ele olhou para Ricardo e Carlos, cada um com olhares que combinavam curiosidade com antagonismo. Tudo parecia girar em torno deles. Lúcia, então, fez o impensável. Em um movimento rápido, ela puxou um envelope de sua bolsa e o lançou sobre a mesa. Aqui está, as provas que você tentou esconder. Documentos que mostram suas transações e como você realmente construiu seu império. Seu olhar era feroz, como se estivesse disposta a enfrentar qualquer um que se opusesse a ela. O envelope deslizou até Edson, e a tensão na sala aumentou instantaneamente. Ele hesitou em pegar. Olhar para o passado era como olhar para um abismo. Mas antes que pudesse se decidir, um grito cortou o ar. Então tudo aconteceu em um instante. A porta barulhenta da barbearia se abriu novamente, mas desta vez não foi algum conhecido. Era um grupo de pessoas desenhando silhuetas ameaçadoras. Os encapuzados pareciam uma equipe de elite. Dentre eles, um rosto familiar. Leo, o ex-sócio de Edson, um ressentimento profundo no olhar. Havia segredos demais entre nós, Edson. Chegou a hora de encarar a verdade. Os documentos que ela tem são só o começo. A fortuna, a falência, tudo veio de algo mais sombrio. E com isso, Leo avançou. A barbearia estava percorrida por tensão elétrica. Carlos tornou-se um mero espectador, sua expressão mudando de desdém para puro interesse. Isso vai ficar melhor do que eu imaginava. O passado está voltando para cobrar. Enquanto todos se voltavam para a cena, Edson sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. As palavras de Léo eram como um golpe. Você perdeu muito mais do que dinheiro, Edson. Você perdeu sua alma. Um silêncio absoluto pairou na sala, enquanto o impacto das revelações começava a aninhar-se em cada pensamento e emoção. Renan viu os rostos se contorcendo com perguntas. Ninguém sabia para onde olhar. A verdade profunda sobre a queda de Edson estava prestes a ser revelada. Mas o que realmente significava isso para todos ali? O que mais estava escondido nas sombras daquele passado? O futuro parecia incerto e nebuloso. E no auge da repercussão, Edson olhou para Lúcia e a intensidade de seu olhar se transformou. O que você realmente quer, Lúcia? O que mais estava em jogo? E de que forma tudo isso afetaria todos os personagens daquela história? A barbearia se tornara um palco e todos se preparavam para o ato final. Edson respirou fundo. O que você realmente quer, Lúcia? A sua voz estava carregada de desespero. As palavras ecoaram na barbearia, e a tensão se espessou no ar, como se todos estivessem esperando por um relâmpago que finalmente iluminasse a escuridão de segredos. Lúcia olhou fixamente para ele, e a determinação nos olhos dela refletia uma dor profunda. Quero que você encare o que você fez. A voz dela era um grito sufocado, quase como se lhe custasse sair. Você destruiu vidas em busca da sua fortuna. Lúcia, Edson começou, mas ela não deixou que ele falasse. E agora? Agora você está aqui, como se nada tivesse acontecido. Olha ao seu redor. Temos pessoas que sofreram por sua causa.
Clara, você está presa nesta bagunça por minha causa. Isso não é só sobre você. A paixão nas palavras dela fazia o coração de todos na sala acelerar. O ambiente estava pegando fogo e a barreira que Edson construíra estava começando a desmoronar. Carlos, assistindo à cena com um sorriso malicioso, decidiu intervir. Isso é realmente uma dramatização. Ele fez um gesto para os outros, como se quisesse ressaltar o espetáculo. Quem quer saber a verdade, não é mesmo? Todo mundo. Olhem para a cara dele. Ele é apenas um homem frágil, refugiando-se em suas mentiras. A menção de mentiras fez o clima mais pesado. Edson estava prestes a explodir. Ele olhou para Ricardo, buscando apoio, mas antes que pudesse dizer algo, o clima tomou outro rumo. Eu só quero a verdade. Lúcia gritou novamente, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou de Edson e a dor que exalava dela fez com que todos sentissem o peso daquele momento. Você não pode continuar se escondendo. Aquele financiamento que você conseguiu não era apenas dinheiro sujo. Você me usou, Edson. E agora todos vão descobrir. Até os que estão do lado de fora. Os que estão do lado de fora? Edson estava apavorado. Mas antes que pudesse processar, uma cena chocante aconteceu. A porta da barbearia se abriu novamente, e um grupo de mulheres e homens, que parecia estar em uma marcha, entraram. Todos vestidos de forma imponente, o olhar determinado. O espaço pequeno já estava lotado, e agora se tornava um verdadeiro campo de batalha. Lúcia, nós sabemos a verdade, e você irá pagar por ter nos deixado para trair. Uma das mulheres gritou, e o tom dela cortou o ar como uma faca. Todos se viraram. O ambiente, que já estava quente, agora fervia. Renan sentiu a adrenalina subir. O que estava acontecendo? Os rostos conhecidos agora eram ameaçadores, e os murmúrios começaram a crescer. Edson parecia encolher-se, a brancura tomando conta de seu rosto. Não, não pode ser, ele murmurou. É verdade, Edson. Você não percebeu que não falou só com Lúcia, não é? Nós somos as consequências da sua ambição desmedida. E agora, você vai arcar com isso. A mulher se aproximou, e seu olhar penetrante estava cheio de raiva e dor. Quantas vidas você destruiu? Outra voz ecoou entre o grupo, e o peso da acusação parecia tudo engolir. As paredes da barbearia se aproximavam a cada declaração, e Renan sentiu que a esmagadora realidade começava a desmoronar. Edson, em desespero, finalmente se virou para Lúcia. O que você fez para trazê-los aqui? Ele estava em choque, mas sua voz ardia de medo. Então a revelação final atingiu a sala como um trovão. Lúcia olhou para Edson com uma mistura de raiva e compaixão, e proferiu as palavras que mudariam tudo. Você nunca foi o único. Eu fui cúmplice. Fui parte do seu império e de todas as suas decisões. Eu não sou a mulher mártir que você imaginou. Estamos todos emaranhados neste jogo, e agora cabe a você decidir. Será que você irá me proteger ou vai me deixar para morrer? O ar na barbearia congelou. Um choque tão profundo que as pessoas ficaram sem palavras. Cada um começou a olhar ao redor, tentando processar a verdade chocante. Renan sentiu seu coração paralisar. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele olhou para Edson, seu rosto se transformando lentamente em um tumulto de emoções. O que ele faria agora? Com isso, a única certeza era que a história de todos os envolvidos estava prestes a mudar para sempre. E as consequências eram mais devastadoras do que qualquer um poderia imaginar. Uma nova fase se abriria,
criada não apenas por segredos, mas pela sobrevivência. E Renan sentiu que algo muito maior estava prestes a desmoronar. O dilema começava, e todos se preparavam para um caminho que não poderia mais ser desfeito. A tensão na barbearia era palpável. Lúcia olhava intensamente para Edson, enquanto a multidão ao redor aguardava ansiosamente a resposta dele. Você nunca foi o único, ela repetiu, a angústia transparecendo em cada palavra. A sala estava carregada de desespero, e Edson parecia um homem acuado, encurralado por sua própria história. Estamos todos conectados nesse nevoeiro de mentiras, Edson. E você precisa decidir se vai nos levar junto com você ou se vai lidar com isso sozinho, disse Lúcia, com a voz embargada. O grupo de pessoas que a acompanhava se aglomerava atrás dela, como um exército pronto para exigir justiça. Mas então, em um momento totalmente inesperado, uma das mulheres do grupo se adiantou. Chega! Essa não é a hora nem o lugar para discutir isso. Precisamos agir agora. Ela estava ofegante, como se seu coração estivesse prestes a explodir de tanta pressão. O olhar dela era decidido, quase feroz, e todos pararam para escutá-la. Eles estão vindo. Não temos tempo. A afirmação dela foi como uma bomba, estourando na sala e implodindo a tensão acumulada. Edson olhou ao redor, a realidade mudando a cada segundo. A atmosfera que antes era cheia de drama pessoal, agora tinha uma nova urgência. Uma ameaça iminente. Quem está vindo, realmente? Perguntou Carlos, um sorriso malicioso cruzando seu rosto, enquanto a curiosidade começava a vencer a diversão que sentia com a situação. Os de fora. Os que sabemos que não vão hesitar em agir. Eles sabem que você está aqui, Edson. Precisamos sair. A mulher estava quase gritando, as palavras parecendo um feitiço que transformava o ar, intensificando a gravidade do momento. No momento em que você decidiu se expor, a luta mudou de foco. Então a escolha é sua. Lúcia olhou para Edson com um misto de preocupação e determinação. E essa afirmação ressoou entre todos. O passado estava batendo à porta, e as consequências já não podiam mais ser ignoradas. E foi nesse ponto o medo tomou conta da barbearia. Edson tremia, e as palavras que há momentos pareciam tão poderosas agora se desfaziam em desespero. O que aconteceu a seguir foi um relâmpago de emoções. A mulher que falara antes avançou, barricando-se entre Edson e os intrusos. Não se aproximem dele, ela gritou com um anseio de proteger, mas a cena era de explosão. Edson, confuso, ficou entre a mulher e as figuras ameaçadoras. Os gritos começaram a estourar, e a barbearia se transformou em um caos total. Então, em uma fração de segundos, enquanto a confusão se instalava, um tiro ecoou, um som quebrando o pânico. A mulher de antes caiu, e o choque percorreu todos como um súbito terremoto. Edson ficou imóvel, a expressão em seu rosto se transformou em horror. Não! Ele gritou, metade incrédulo, metade aterrorizado. O tempo parecia parar enquanto todos observavam o desfecho. A sala mergulhada em um silêncio ensurdecedor. O que eles haviam enfrentado até então parecia irrisório em comparação com essa nova realidade. O que Edson realmente fizera para entrar nesse furacão de consequências? E mais importante, quem seria a próxima vítima nesse jogo mortal que eles não haviam compreendido? Os olhares se cruzaram e, naquele instante, a verdade era mais fria e mais sombria do que alguém poderia imaginar. Ninguém sabia que esse seria o início do fim.
e as perguntas continuavam martelando na mente de Renan, enquanto a imagem da mulher caindo ficava gravada em sua memória. Como eles chegariam ao fundo desse abismo, e ao final, que tipo de verdade estava esperando para ser revelada? O caos na barbearia atingiu um clímax insuportável. Edson Gill, a mulher caída no chão. O eco do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. Os gritos, as ameaças, tudo se misturava em um turbilhão de pânico. Ele nunca imaginou que sua vida terminaria assim, diante de uma plateia tão carregada de desilusão e ódio. "Edson, não!" Clara gritou, seu rosto pálido como papel, enquanto ela tentava arrastar a mulher para um canto seguro. A tensão estampada no olhar de todos os que estavam ali era quase palpável. Edson sentia os olhos pesados sobre ele, um peso insuportável de julgamento. Cada respiração era um esforço. Cada batida do coração ressoava na caixa torácica como um tambor de guerra. Ele precisa pagar pelo que fez. A mulher do grupo avançava, determinado. Nossos amigos não podem perder a vida por sua culpa. Mas, no meio do tumulto e da confusão, Edson se lembrou de algo. Um fragmento de sua antiga vida. As noites solitárias em que se perguntava se valia a pena. "Eu sei que errei, mas isso não pode acabar assim." Ele gritou, sua voz carregada de desespero. "Preciso fazer isso certo." Lúcia parou. O olhar dela estava fixo em Edson. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta era carregada de incredulidade e dor. "Não sei, mas eu não posso deixá-los ferir você ou Clara. Eu não sou mais aquele homem. Preciso encarar quem eu sou de verdade." Ele respirou fundo, olhando nos olhos de Clara e depois nos de Lúcia. "É hora de enfrentar isso." O grupo hesitou, mas o homem com a arma avançou novamente. A determinação na expressão dele era inegável. "Você vai pagar por tudo o que fez, Edson." Antes que qualquer um pudesse reagir, Edson deu um passo à frente. "Se você quer um culpado, sou eu, mas eu não sou um monstro. A vida de todos aqui, inclusive a sua, está em risco. Vamos parar com essa luta insana." Sua voz ecoou, e a pressão em seu peito começou a se dissipar. As palavras causaram um momento de silêncio na barbearia. As emoções estavam à flor da pele, mas a verdade começou a circular no ar. Por um breve instante, o rancor foi substituído por uma fração de compaixão. "Nós não temos tempo para isso." A mulher insistiu, mas agora algo mudara. Os homens encapuzados hesitaram, e aquele instante se sentiu como uma eternidade. Lúcia olhou para Edson com a esperança sutil de que ele pudesse encontrar um caminho. "Você pode não ser o único culpado, Edson, mas você é o único que pode mudar isso agora." Um segundo depois, o som da sirene começou a apitar ao longe. O tempo estava se esgotando. "Precisamos sair. Agora!" gritou Ricardo, e a urgência fez o sangue de cada um acelerar. Enquanto todos começavam a se mover, a mulher que estava ferida deixou escapar um gemido, mas Clara não a abandonou. "Levem-na! Não podemos deixá-la para trás!" O instinto de sobrevivência estava presente em todos. Edson segurou a mão de Lúcia, e juntos eles saíram da barbearia, passando pelo tumulto e confusão. Do lado de fora, uma nova realidade aguardava. O grupo se espalhou, cada um forçando o caminho em meio ao desespero. Mas houve um momento em que Edson se virou. "Iremos nos encontrar de novo. Prometo." No final daquela jornada, não havia certeza, mas a sensação de um renascimento começava a emergir. Havia um novo caminho a ser trilhado, repleto de dúvidas e, quem sabe, até redenção. Enquanto os murmúrios ecoavam na distância, Edson teve certeza de que o passado nunca poderia ser completamente apagado. Mas ele podia, no entanto,
escrever um novo futuro. E isso, mesmo em meio à dor, trazia uma luz tênue e encorajadora. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso algoritmo. Deixe seus comentários inundados com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos nessa!